gremistas tristes, pessoas que estão felizes, amantes, namorados e namoradas, cornos, todo mundo é corno, hashtag somos todos cornos, vamos lá. Não, Guilherme, eu não sou corno. É o último a saber, irmão, fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Eu sou o professor Guilherme Bertazzo, para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou o Guilherme Bertazzo, sou lá de Santa Maria da Boca do Monte, nasci em Santiago, certo? Vamos lá. Certo? O que pode aparecer para ti na prova do Enem sobre a história do Brasil? A gente chama isso aqui de linha do tempo. O que é a linha do tempo? É uma divisão que os historiadores fazem ao longo de cada cronograma histórico para te entender melhorzinho como funciona a divisão histórica. Período colonial brasileiro, 1500 até 1800 e... Quando que foi a independência do Brasil? 1822, está 1808. Por que cu de cachorro? Porque em 1808, olha ali, aconteceu o rompimento econômico de Brasil com Portugal, a abertura dos portos às nações amigas. Isso a gente vai falar hoje, amanhã ou quem sabe ano que vem, fica tranquilo. Depois do período colonial, período joanino, a vinda da família real ao Brasil com Dom João VI. Tá ligado aquele livro que tu vê lá na livraria da rodoviária, na livraria lá em Santa Maria, lá em Porto Alegre, aqui em Palmeira, 1808, do Laurentino Gomes, está se relacionando ao período joanino. Independência do Brasil, Dom Pedro I, 7 de setembro de 1822, a gente entra no período monárquico. Conteúdo que mais cai na história do Brasil. Tatua no braço, período monárquico. Alguma coisa disso vai cair. É dividido em primeiro reinado, é dividido em período regencial e também em segundo reinado. Tatua no braço que vai cair. E em 15 de novembro de 1889 temos a República Brasileira proclamada, dividida em República Velha, em Era Vargas, em República Populista, em República dos Milico, depois a nova República com José Sarney e até hoje com Michel Fora Temer. Não sei se vai cair alguma coisa sobre o bolso na prova, certo? Acho que até o Temer caiu alguma coisa. Segue o baile, fala de coisa boa. História do Brasil. Isso aqui são os conteúdos. Esse aqui é! Esse aqui são... Esse aqui são os conteúdos que mais caem na prova de história do Brasil. Olha pra cá. Quem não olhar, quem não anotar, câncerzinho na certa. Não passa de 2020, certo? Ó, segundo reinado, conteúdo que mais cai na prova do Enem é o segundo reinado. Nova República, Guilherme, o que é Nova República? Gurizada, 1964, o Guilherme errou, tá? Ó, tem um errinho, olha rápido lá, ó. Nova República, eu botei 1964, não é, tá? 1985, coloca pro tio, houve um errinho. 1985, José Sarney, depois tu vem com aquelas maravilhas de presidentes como o Maluf governou o Brasil, a gente tem o Itamar, a gente tem o Collor, a gente tem o FHC, a gente tem o Lula, e depois só desandou a maionese. Certo? Só corrige para nós ali que nem diz minha mãe. 85, Era Vargas, administração e economia açucareira e a ditadura civil-militar. Presta atenção, olha só. Vai ficar bem bonito na internet as fotos aqui. Igreja cristã vai adorar. Olha só, Guilherme, é golpe, é revolução, foi ditadura? Não foi revolução, tá? Mas foi um movimento legal em 64, foi golpe também e foi ditadura sim. No momento que você suprime direito, no momento que você não dá liberdade para a pessoa, e no momento que o exército está escolhendo os candidatos e está matando gente, isso é ditadura. Ponto. Certo?
Vai cair na prova? Claro que não, né, retardado? Tu não viu o Bozo tirando foto com 5 ditadores? Ele, Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Gás e o Figueiredo? Tá ele do lado dos torturadores. Não vai cair alguma coisa ruim, vai cair coisa boa. O milagre brasileiro, a construção de Itaipu, a construção da ponte Rio-Niterói, a transamazônica, lá no Galeão, onde mataram 500 pessoas, pode cair isso aí, certo? Vamos lá, primeiro conteúdo, Brasil Império, segundo reinado, vai cair. Isso aqui é mais certo que o Grêmio perder pro Flamengo, vai acontecer, não adianta, vai cair. Vamos lá, segundo reinado, economia do segundo reinado, não esquece do café. Certo? O café é algo certo na tua prova, caso seja pedido segundo reinado. O café é dividido em 2 momentos no Brasil. Um primeiro momento mais tradicional, quando o café chega no Brasil, lá no Rio de Janeiro, uma região que tu nunca vai conhecer. Lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ao longo do Rio Parnaíba, tu tem o primeiro momento do café no Brasil, com o trabalho escravizatório do negro, com baixa produção, sem o uso de máquinas, certo? Tem isso aí? Tem tudo aqui, certo? Ó, Vale do Paraíba. A partir de 1800, está muito alto o microfone ou não? Não! Então tá bom. A partir de 1870, qual é teu nome, ô coisinha? Ô, Elvis, qual é teu nome? Micael, a partir de... Pois é, que deixou isso acontecer. A partir de 1870, a gente tem o segundo momento do café, um setor moderno do café, onde tu tem o café pro oeste paulista, região de Itu, região de Ribeirão Preto, indo em direção ao Paraná, e o Paraguai, presta atenção, do trabalho assalariado do imigrante, primeiro o italiano, depois tu tem o alemão e o suíço, certo? O café pode aparecer na tua prova. Será que tem mais alguma coisinha para nós saber do café? Tem. Tarifa Alves Branco 1844. Tarifa Alves Branco 1844. O que tu tem que saber sobre a Tarifa Alves Branco? Primeira política de valorização do café. Primeira política de valorização do café e de valorização do produto nacional brasileiro, certo? Sim. Olha só, a Tarifa Alves Branco, o que ela fez? Os produtos, olha aqui, motivo. Os produtos chegavam no Brasil naquela época com a mesma taxação de imposto. Você comprava tênis, você comprava ferramentas, você comprava café do Camarões, você comprava ferro inglês e a taxação era a mesma. A Tarifa Alves Branco muda tudo isso aí. Para comprar produto, o brasileiro tem que criar pelo menos uma taxinha. Se o produto já é produzido aqui no Brasil, coloca uma taxa de 60% em cima desse produto. Por quê? Para valorizar o produto nacional. Por exemplo, o Brasil já fabricava café. Chega o café do Camarões, chega o café da Colômbia. Vamos vender aqui no Brasil? Vamos. Mas vamos vender por um preço bem alto, para que a gente não perca o nosso produto nacional, para que a gente não desvalorize a nossa produção. Chegou aqui no Brasil ferro inglês. Brasil produz ferro? Não produz. Portanto, 30%. Só fica com esse esqueminha. De que forma o Enem te pede isso aí? Ou imagem ou em texto. Se o texto pedir 60%, 30%, se tiver essas duas letrinhas, 60% e 30%, esses números na tua prova, Tarifa Alves Branco, a valorização da indústria nacional. Produto chegou no porto do Rio de Janeiro, já é produzido no Brasil? Vai entrar? Vai! 60% de imposto, preço lá em cima, para não prejudicar o mercado nacional. Produto chegou no porto do Rio de Janeiro, já tem produção aqui? Não tem. Vai entrar? Vai! 30%. Baixa, temos que ganhar dinheiro, deixa esse produto entrar, certo? O que mais tem para vocês? Vamos falar de mais alguma coisinha durante isso aqui. Tem um cara chamado
Irineu Evangelista, será que eu botei? Não botou. Irineu Evangelista de Souza é um gaúcho ali da região de Caçapava. Esse cara enriqueceu e investiu na industrialização brasileira. Patrocinou a primeira indústria de ferro no Brasil, patrocinou a primeira estrada de ferro no Brasil, a estrada Dom Pedro II, construiu uma indústria de combustível lá no Rio de Janeiro, financiou a iluminação do centro do Rio de Janeiro. Esse cara ficou conhecido como Barão de Mauá, dando origem à Era Mauá. Se cair economia pra ti na prova do Enem, cara, falta 5 dias. Eu olhei pro meu braço, não sei porquê. Falta 5 dias. Vai cair Barão de Mauá, o cara que financiou Dom Pedro II, vai cair Café e vai cair Tarifa Alves Branco. Mais que isso não vai cair. Se cair outra coisa, vai ser tuas lágrimas. Não mais nada. Vamos lá. Política, parlamento das avessas, ponto. Como é que funciona, Guilherme, lá na Inglaterra? Na Inglaterra, parceiro, o rei reina, mas não governa. É que nem o André ali no Darwin. Ele está sempre lá, mas não manda em ninguém. Tu entende? Na Inglaterra é assim. A rainha está lá a rainha Elizabeth. Para quem viu no passado o casamento do filho dela, 1317 anos aquela velha tem. E ela está lá. Faz tempo que ela está lá. Ela veio antes da Inglaterra e ela já está morando lá faz tempo. Ela reina, ela tem pensão, ela mora no castelo. Toda a filharada dela, os 2 filhos e a filha, vivem com pensão do Estado. Eles mandam nas leis da Inglaterra, eles criam leis, eles não fazem nada. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Quem governa a Inglaterra? O povo vai votar em candidatos, senadores, deputados. Esses senadores e deputados preenchem o parlamento. Esse parlamento escolhe um líder do parlamento, o premier, o primeiro-ministro. No Brasil é foda. No Brasil vão tentar fazer isso aí. O Dom Pedro II, ele criou um poder. Ele não, o filho dele, que não é filho dele, na verdade é pai dele, o Dom Pedro I, 1800, quem é do segundo ano? Só levanta a mão para nós aí. Tá, então não tá muito distante. O pessoal do terceiro ano vai ter que lembrar um pouquinho. Em 1824, primeira Constituição da história do Brasil, um apelido que os gremistas adoram, Micael. Como ficou conhecida a primeira Constituição do Brasil? Muito bom, Constituição da Mandioca, certo? Em 1824 tu tens a primeira Constituição da história do Brasil, que o Dom Pedro I, ele tem um poder que está acima de tudo e de todos. Não está acima do Inter, obviamente, mas está acima do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Que poder é esse? O poder moderador. O filho dele, o Dom Pedro II, está usando esse poder para mandar em todo o Brasil. Deputados e senadores não estão gostando disso aí. Eles querem uma voz, que nem acontece lá na Inglaterra. Eles querem uma voz de comando. Se lá na Inglaterra o parlamento tem um líder, aqui no Brasil o parlamento tem que ter um líder também. É aí que vai ser criado o presidente do Conselho de Ministros. O presidente, tu tem uma caneta azul, tem uma caneta, anota aí também. Escreve aí. Tu tá gordo, né? Escreve aí, ó. Primeiro-ministro igual. O Grêmio não tem mundial. Não, primeiro-ministro igual presidente do Conselho de Ministros. Presidente do Conselho de Ministros. Olha isso aqui, presta atenção. Eu sou o Dom Pedro. Olha para cá, todo mundo. Olha para cá. Eu não precisa copiar, não vamos acertar na prova. Não vamos sim. Olha para cá. Aqui estão os deputados, aqui estão os senadores brasileiros. E vocês falaram: Dom Pedro II, a gente quer uma representação nossa que vai criar lei junto com o senhor. E vocês escolheram o André. E o Dom Pedro falou: vão tomar no cu de vocês. Eu deixo vocês escolherem uma liderança. Vai ter uma pessoa do meu lado que vai criar leis comigo. E vai sair aí do meio de vocês. Mas eu vou escolher, não vai ser vocês. Na Inglaterra, o parlamento escolhe um líder. No Brasil, o parlamento não escolhe um líder. O Dom Pedro vai escolher um líder. Vocês escolheram o André. Eu vou escolher o Ezequiel. Por quê? Porque é meu amigo, é meu submisso. Ele faz o que eu pedi.
ele passa a noite inteira fazendo acrobacia segundo as minhas ordens e os meus comandos. Ou seja, é um cara que está na minha mão, que eu conheço bem por dentro e por fora, certo? Por isso que o parlamento brasileiro fica conhecido como parlamento às avessas. Ou seja, parlamento inglês, para terminar, ele é bonitinho. O povo escolhe os representantes escolhem o líder. Que bonito, diferente do rosto de vocês, mas que maravilha. Aqui no Brasil não. Tem o parlamento que o povo escolhe, mas esse povo não tem representação, esse povo não tem voto, esse povo não pode manifestar. Quem manda no Brasil a partir do poder moderador é o Dom Pedro II. Agora sim, lembra do teu namoro? Vamos abrir as aspinhas aí, ó. Rápido. Na Inglaterra, escreve. O rei reina, mas não governa. O rei reina, mas não governa. O rei reina, mas não governa. Copiou, Kevin? Muito bom. No Brasil, o rei reina, vírgula, rei reina, o rei reina, já bem, a mãozinha aí. O rei reina, e rói. Ai, obrigado. Depois te apresentei. Conta mais junto. Muito obrigado. O rei reina, e rói. Reina sozinho, no parlamento e rói o povo. Certo? Pode aparecer gravuras, pode aparecer texto na tua prova. Gente, eu estou falando há anos para vocês. A prova do Enem é fácil. A prova do Enem requer preparo psicológico, concentração e adestramento. Tu entra na sala de aula, não vai ficar 4 horas sentado, 2 períodos levando para mijar, já quer comer, já quer ir no bar, quer ir embora. Prova do Enem é 6 horas sentado, irmão. É adestramento. O cara que está treinado entra lá e vai dar risada. Preparo psicológico, adestramento. Depois vem teu caráter de conhecimento, certo? Vamos lá, leis abolicionistas. Vamos pelas principais. Essa lei Barbacena, que tem em 31, assinada pelo Feijó na época regencial, é a primeira lei conhecida como, lembrando Namorinho, abre as aspinhas, lei para inglês ver. Lei para inglês ver. Pergunta: por que a Inglaterra queria tanto que o Brasil abolisse a escravidão? Por quê? Eu pergunto aos deuses da Alessandro, Jeová, Budá, por quê? Porque a Inglaterra tem o maior potencial industrial do mundo. A Inglaterra está com seus portos cheios de produto para venda, irmão. E no Brasil, quanto que ganha por mês um escravo, Micael? 0. Se ganha 0, não é mercado consumidor. Se não ganha dinheiro, não tem como comprar o produto inglês. Por isso a Inglaterra apoia a abolição da escravidão no Brasil. E é contraditório, porque no século XVI e XVII a Inglaterra é o país que mais vende escravo na história do universo. Ninguém traficou tanto escravo como a Inglaterra. Século XVIII e XIX é a que mais defende a abolição da escravidão. Isso se chama interesse econômico, interesse político. É a Inglaterra. Lei que vai fazer efeito na história do Brasil. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Lei Eusébio de Queiroz. Pega ela. Isso pode cair. Probabilidade de 50% para cair essa questão, irmãozinho. Coloca aí. Lei Eusébio de Queiroz. Abolição do tráfico negreiro. Abolição do tráfico negreiro. Abolição do tráfico negreiro. Primeira lei efetivamente real no Brasil. Essa funcionou. Essa diminuiu a vida de escravos. Vocês gostam de economia. Economia liberal do mercado. Se está diminuindo a entrada de escravos no Brasil, quanto menor a oferta do produto, maior o preço. O escravo começa a encarecer na história do Brasil nesse exato momento, certo? Outra coisa que vai acontecer: mobilidade interna. Fique com essa palavra, anota o que eu estou escrevendo. É palavrinha que tu marca na prova. Mobilidade interna. Os escravos do norte e do nordeste começam a ser vendidos para o sudeste e para o sul. Sudeste por quê, Guilherme?
café. Sul, Santa Catarina, Paraná, café e demais economias. E no sul, o charque, carne seca, certo? Couro, sebo, erva mate. Esse pessoal está aqui no sul também. Lei Eusébio de Queiroz, primeira lei realmente efetiva na história do Brasil. Depois vem um conjunto de leis que chega da pena de falar. Qual que é a próxima? Guerra do Paraguai, 1866. Essa aqui é pós-guerra do Paraguai, quando todo negro... Isso aqui é legal. Por que eu coloquei? Fazia 10 anos que não tinha cabelo na cabeça, então eu estou bem orgulhoso hoje. Por que eu coloquei essa lei, parceiro? Porque o teu governo é militarizado. O teu governo, 2 dicas, pode escrever na tua prova. A tua questão da prova, ou vai ser questão de história remota, vai ser uns bagulho de colônia, vai ser um império refugiado, ou vai ser exaltação ao militarismo, certo? Os caras que estão no poder gostam disso. É isso aí que vai cair para ti. Não vai cair movimento feminista, não vai cair ideologia de gênero, não vai cair homofobia, não vai cair essas questões que fazem tu refletir, que fazem tu entender o lugar que tu tá. Vai cair questão decorada, certo? Datinha, figura, texto. Eles vão romper com paradigma. Vai concentrado para a tua prova. Tu concordando ou não, vai concentrado para a tua prova. Tu vem para passar, certo? Essa da Guerra do Paraguai é importante tu saber, porque todo negro que foi para a Guerra do Paraguai ganhou sua liberdade após o final do conflito. 1871, olha só que legal. Lei Visconde do Rio Branco, ventre livre. Todo escravo nascido no Brasil, a partir dessa data, estaria livre. Ficava com a sua mamãezinha até os 8 anos, depois tu tinha a tua liberdade. 8 anos de idade, você pode ir embora. Faz tua malinha, Dolfinho. Vai, conquista o mundo. 8 anos de idade. Certo? É mais uma lei falível, ela não tem precedentes. A última lei, 1885, Lei Saraiva Cotegipe, era o ministro do Dom Pedro II que criou ela, mais conhecida como Lei dos Sexagenários. Escravos com mais de 60 anos ganhavam sua liberdade. Média de vida de um negro escravizado no Brasil, 32 anos. Certo? Puta lei. Essa foi boa, essa valeu. 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, assinada pela filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel. E aí a gente tem a abolição da escravidão no Brasil. Ó, Guilherme, tu conhece a prova? Tô careca de saber, gurizada. De que forma que vai aparecer isso aí pra ti? Charge, chocolate charge. Vai cair uma chargezinha para ti, mostrando o processo de escravidão, um negro tomando chicotada, ou uma família de negros apoiando, ou a vestimenta dos negros. Saiu uma imagem no canal do MEC essa semana, uma senhora da Casa Branca bem sentada, e 2 negros, um de cada lado, descalços. O negro era proibido de usar calçado no Brasil, é uma distinção social. Pode cair essa imagem e tu tem que catar a informação. Olha ela, lê ela, reflete sobre a imagem, depois olha na fonte, certo? Vamos lá, é isso aqui. Fica com as leis abolicionistas. Chega em casa e dá uma revisadinha. Segundo conteúdo que mais cai na tua prova, Ana Vargas, dividida em 3 partes: governo provisório, governo constitucional e a ditadura varguista, o Estado Novo. Primeiro processo do governo Vargas, a instalação do regime varguista. Vamos lá, Constituição de 34. Essa questão sempre foi muito valorosa na história do Enem. Já caiu, pode cair de novo. Pela primeira vez na história do Brasil, a conquista do voto feminino. Não faz nem 100 anos que vocês mulheres têm o direito de voto aqui no Brasil. 1932 foi criado o Código Eleitoral. Nesse Código Eleitoral, as mulheres tiveram o direito de votar. Em 1934, em 1934, esse Código Eleitoral foi incorporado à Constituição Varguista de 34. Nessa Constituição Varguista, justiça eleitoral está sendo criada para acabar com o voto do cabresto. Justiça eleitoral, voto
substituir o voto secreto, voto feminino. No voto feminino, vamos falar que nem gente normal agora. Voto feminino. O que eu fiz, Jesus? Aí, voto feminino. Mete um asterisco aí. Não é qualquer mulher que pode votar. Não é qualquer mulher que pode votar. Quais são as mulheres que podem votar? Mulher casada. Casada. Guilherme, e se for viúva, que comprove renda própria. Que comprove renda própria. Entendeu, cabeção? Comprove renda própria. Tem que ter renda própria. Renda própria. Certo? Ainda mais, ensino público primário gratuito. Olha aqui, ó. Cara, gente. Aqui, ó. Gratuito e obrigatório. Obrigatório que nem hoje, tu vai se quer, tá? Pede pro colega botar o nome da chamada e deu pra bola, certo? Isso aqui na primeira Constituição do Vargas, tem que saber, fica na tua cabecinha, é fácil, voto feminino, bota na jaula aí, para de fumar maconha que até lá tu não esquece. Vamos lá, governo constitucional, segundo período do Vargas. Esse período é louco, gringa. Aqui vai ser criado a liberdade política de manifestação no Brasil. Pela primeira vez, o que tu tá rindo aí? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai ter a manifestação do nazifascismo no Brasil. Tá ligado? Ó, Adolf Hitler. Deixa eu contar um segredo. Eu tenho um aluno em Santiago que botou na prova Rodolfo Hitler. Rodolfo Hitler. Chegou o Rodolfo Hitler. É aqui. O povo responde. E aí que o negão faz isso. No Brasil foi criada a AIB, Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente o integralismo, o nazifascismo no Brasil. Copia AIB, nazifascismo. Esses caras eram nazistas, cultivavam o arianismo, a supremacia da raça branca. Pasmem vocês, eles têm uma saudação também. Falei em aula ontem pro pessoal. Hoje, falei em aula hoje pro pessoal. Ao invés de chegar e falar, ai Hitler, ó o brasileiro. Anauê, certo? Anauê era o costume e até mesmo a celebração deles. Outra coisinha, eles têm uma frase. O Guilherme não colocou? Coloquei. Anauê. Olha a frasezinha deles. Deus, pátria, família. Deus, um Estado católico cristão. Pátria, o patriotismo, a nação acima de tudo. E a família. Qual que é a ideia da família? O comunismo, querendo ou não, é uma ideologia anti-família, porque defende a conjugação de pessoas do mesmo gênero. O comunismo é um governo, uma ideologia bastante ateísta, certo? Eles não colocam Deus e religião no meio do Estado. E para ser contrário a isso, os fascistas se defenderam no Deus, pátria e família. O sigma, a junção do alfa, beta e gama, seria a força de união entre essas outras três forças. Certo, criaturas? Se tem nazifascista, obviamente vai ter comunista. Certo? O comunismo, ele vai se manifestar no Brasil em 1922 por Luiz Carlos Prestes, criando o PCB, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, ele começa a ser perseguido no governo Vargas. Aquele manual para vocês tá ALN, tá? Não é ANL, jamais coloca ALN, ANL. Só que também pode ser conhecido como ALN. É ANL, certo? Para não, o que houve, minha gringuinha? Não, é só a imagem da época, tá? Fica tranquilo, eu tô contigo, vai dar tudo certo. A ANL, peidou? Não. A ANL é uma agremiação política. Se não é um partido político, não vai ser perseguida. É por isso que os comunistas começam a ir para a ANL, porque lá tem liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, liberdade de voz e de ir e vir.
Desse barulho normal? É de cadeia isso aqui. Certo? A ANL vai tentar tomar o poder em 1935. Quem está no terceiro ano e não fuma maconha está se lembrando. A intentona comunista, certo? A tentativa comunista de tomar o poder não vai dar certo. Luiz Carlos Prestes vai ser preso e a sua esposa, quem que ela é? Olga Benário, no filme Olga, vai ser enviada gentilmente pelo Getúlio Vargas para a Alemanha nazista. O Getúlio Vargas descobriu que ela era judia e o Rodolfo Hitler amava judeus. Tinha um amor incrível, amor fraternal, tipo de mãe e filho. Era impressionante a relação. Olha o cheirinho de pão, ó. Impressionante. Vamos lá. Deus que me perdoe. O Getúlio Vargas, ele vai aproveitar esse medo brasileiro pelos comunistas brasileiros, esse medo que a população está tendo, para implantar uma ditadura no Brasil. Essa ditadura tem que ter um pretexto. Qual que vai ser o pretexto? O plano... Água na boca. O plano Cohen. O que é o plano Cohen? Getúlio Vargas e o general Góes Monteiro vão criar um plano de uma falsa intervenção comunista no Brasil. Nossa, qual câncer? Essa falsa intervenção comunista no Brasil dá certo e vai convencer a população de que os comunistas vão entrar no Brasil. Em 1937 o Vargas instala o estado de guerra no Brasil. Já que os comunistas vão invadir, precisamos estar preparados. Fecha o parlamento, fecha partido público, reprime o comunista, o esquerdista, o sindicalista e instala a ditadura varguista no Brasil, 1937 até 1945, a ditadura do Vargas, ou apelidada de Estado Novo. Por que Estado Novo? Tu que está caçando tatuio. Por que Estado Novo? Em homenagem à ditadura do Salazar, lá em Portugal, também chamada de Estado Azul, Estado Novo. Eu ia cantar Caneta Azul. Caneta Azul. Governo Vargas ditatorial. CLT, consolidação das leis trabalhistas ou condições legais de trabalho. O que tu tem que levar para a tua CLT? Carteira de trabalho. Não existia na história do teu país a carteira de trabalho. Agora existe. Carteira de trabalho, irmãozinho, é distinção social. Você pode se filiar em clubes, você pode se filiar em círculos operários, em círculos militares. Você não é reprimido pela polícia na rua se tiver a carteira de trabalho. Tá ligado aquela camiseta que o teu pai e teu avô tem, camiseta social, com um bolso aqui na teta esquerda, um bolso para carregar o telefone, uma carteira de cigarro. Hoje não serve para nada aquele bolso, certo? Naquela época era a carteira de trabalho, você carregava aqui, você não era abordado pela polícia carregando uma carteira de trabalho. Dentro da CLT, salário mínimo, certo? 8 horas diárias de trabalho, carteira de trabalho, uma jornada diferente para as mulheres, proibição do trabalho infantil e outras tantas coisinhas que até hoje permanecem no Estatuto do Trabalhador Brasileiro, mas que parece que a gente vai perder o direito de alguma coisa até esse ano. Mas até o momento está tranquilo, certo? Caneta Azul. Tipo, cara, isso vai cair, senão vocês... Tô vendo. Vai, quer? Oi. Vai arrumando aí, rápido, ó. Jeep. Tá, você vai ficar arrumando. Eu gosto de micro aqui, ó. Oi. Vai no nosso tema. Não,
Ei, não precisa aqui, mas vamos lá. DIP, vai cair na tua prova, não caiu, vocês tudo vão morrer. Quer ver? Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui, o Vargas fazia vigilância aos jornais e às revistas e às rádios que faziam propaganda contra a sua política e fazia a sua própria propaganda, o que a gente chama de culto à personalidade, uma característica do fascismo italiano e do nazismo do Hitler. Que tipo de propaganda ele fazia? Tá lá, ó. Vargas ia até o centro de Copacabana, ia até Ipanema, dava moedinha para as crianças, para os mendigos, e saía. Quando ele dava moedinha para os mendigos, você anota no jornal: Vargas ajudando até mesmo aqueles que desistiram do Brasil. Vargas ajudando uma senhorinha, tipo André, ajudando aquela senhorinha a atravessar a rua na faixa de segurança. Vargas, o único presidente que ajuda até mesmo os mais necessitados. E assim ele começa essa política populista, de se aproximar ao povo, de estar junto com o povo. Por isso ele se torna o pai dos pobres, certo? Por criar leis trabalhistas e por fazer essa política de estar junto com o povo. Essa fotinha que vocês têm aí, ó, é do dia 1º de maio de 1940. 1º de maio de 1941, estádio São Januário, lá no Rio de Janeiro, dia do trabalhador. Ó, quem que vem vindo primeiro? Nem bandeira do Brasil. Lá, ó, nem bandeira do Brasil. Não vem vindo nada relacionado ao partido dele, o PTB. É ele primeiro. No culto à personalidade fascista, eles te convencem que o partido político não presta e que antes do teu país você é a salvação, certo? Está lá o GG para ti. O que mais tem para nós? A participação do Brasil na Segunda Guerra. O Brasil declara guerra contra os países do eixo Alemanha, Itália e Japão, o eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, eixo Roberto, em 1842. Em 1843, 25 mil pracinhas estão indo. Estão vendo essa escritura? Ali, ó, a cobra está fumando, já vou falar disso aí. Em 1843, 25 mil pracinhas brasileiros vão para os Estados Unidos treinar, retornam em 44 e vão para os Alpes italianos, norte da Itália. A campanha do Brasil é importantíssima, sim, muita importância. A vitória dos aliados deve-se em grande parte à febre. Só que no Brasil, como nós somos, saiu-se a fofoca de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. E nós foi. E o nosso símbolo está lá, ó, no braço esquerdo de cada soldado brasileiro, principalmente na gandola. Alguns carregavam no ombro, alguns carregavam na camisa o símbolo de uma sucuri com um charuto na boca. Um charuto não, um cachimbo na boca. A cobra vai fumar, a cobra está fumando. Todos os mísseis brasileiros tem essa inscrição aqui, ó, a cobra está fumando. E sempre a seriedade do conflito, ó, uma característica nossa, certo? A Segunda Guerra dá a vitória aos Estados Unidos e também ao Brasil, já que ele é aliado dos Estados Unidos. Quando Vargas volta, o único país vitorioso da guerra que vive sob a égide da ditadura é o Brasil. É por isso que o Vargas vai ter que deixar o poder. No entanto, alguns setores brasileiros não querem que ele saia do poder, querem que ele fique. Porque se ele sair do poder, quem vai assumir o poder é o Eurico Gaspar Dutra, um general do exército, ministro da guerra brasileiro. Muitas pessoas falam: se é pro Vargas sair e entrar o Gaspar Dutra, que fique o Vargas. Queremos a permanência do Vargas. É aí que vai surgir o queremismo. Algumas pessoas queriam a permanência do Vargas. Vargas não vai ficar, vai renunciar ao cargo, vem aqui para São Borja ficar mais ou menos 3 anos como deputado e depois senador do Rio Grande do Sul, e a gente inicia a nova república. O que é que vem para nós? A administração colonial vai cair, vai cair. Eu acho que vai cair. De que forma a nossa colônia foi administrada? As capitanias hereditárias. O rei português não tinha dinheiro, vai dividir toda a colônia portuguesa em 15 lotes de terra, distribuído para 12 homens, 12 barões, 12 proprietários. Cada lote de terra ficou conhecido como capitania hereditária.
Não vou entrar no mérito da explicação do porquê capitania. Capitania, que cada homem que recebia uma capitania recebia o título de capitão, e hereditário vai passar de pai para filho, certo? No momento que o Guilherme resolvesse aceitar uma capitania hereditária, ele deveria assinar 2 documentos. Um documento, olha ali, sabe que não tem esse documento? Tem lá, ó. Primeiro documento, carta de doação. É um documento em que o Portugal concede a posse de terra para o capitão donatário. Carta de doação, o próprio nome está te explicando, meu irmãozinho. Um documento em que em que o rei está concedendo a terra ao capitão donatário. Guilherme, quer dizer então que a carta de doação é esse microfone aqui? Isso, o rei está me dando, e esse microfone é a prova de que eu sou dono da terra lá no Brasil. E o que tem que fazer lá, Guilherme? Foral. O que é a carta do foral? Direitos e deveres do capitão donatário lá na terra. Eu vou repetir para ti. O foral é os direitos e os deveres do capitão donatário lá no Brasil, ou aqui no Brasil, que é essa lanterninha. Essa lanterninha está comigo, e eu me comprometi aqui no Brasil a produzir, a colonizar e a defender o território. Esse era o objetivo de um capitão donatário: produzir algum produto, renda para Portugal, defender os franceses e os espanhóis, e colonizar, trazer gente de lá, trazer população, urbanizar o Brasil. Apenas 2 capitanias eram certas. Por quê? Teve capitão donatário que nem veio para cá, teve gente que veio e foi combatido pelos índios, e somente 2 deram certo: Pernambuco e São Vicente, o que tu chama de estado de São Paulo hoje. Por quê? Organização, experiência, investimento. Em São Vicente, Martinho Afonso de Souza, o colonizador, um rico português. Lá no Pernambuco, Duarte Coelho, irmão do Gonçalo Coelho, pessoas de fino trato em Portugal, certo? Vamos lá. 2014 saiu essa publicação, vai da resolução, essa publicação na revista científica da Universidade Federal da Bahia. Provou-se que as capitanias hereditárias não são daquele modelo que tu aprende na escolinha, bebê, tá? É aquilo lá, ó. A partir de Pernambuco e Itamaracá, todas as outras capitanias, elas partem do Oceano Atlântico e vão em direção às outras capitanias, e não aquela linha lá. Ganha um X e o chopp da Eimer. Quem me falar que linha aquela traçada em 1900 e 1494, mas não pode ser aluno do Darwin. Como se chama aquela linha lá? Não é aluno do Darwin, ganhou agora o chopp Eimer. 1494. Adorei o teu desenho. Maravilhoso. Vamos. Mestre chama aí. Fotógrafa. Corda. Vamos. Tratado de? Ganhou, Ezequiel. Muito bom. Certo? Pode aparecer para ti uma nova configuração. Guilherme, o que o Enem vai me pedir nisso aí? Isso prova que novos estudos, que novas pesquisas alteram a história. A história é móvel, parceiro. E abandona a versão do teu vovô de que a história é uma coisa, está cravada e não muda mais. Não, é uma versão. No momento que vem outra versão, a história se altera. Vamos lá. Governos gerais. Se o problema das capitanias é a descentralização política, vamos centralizar. Eu vou falar rápido, eu tenho 1 minuto. Foram 6. Rapidinho. 3 grandes governadores gerais na história do Brasil. 3 grandes. Barbadito, tá tirando foto, cachorra, para de tirar foto. Aí, ó. Primeiro deles, Tomé de Souza, fundou Salvador. Já tô saindo, não é? Fundou Salvador, 1549, primeira capital do Brasil. Qual que é a segunda capital do Brasil? Rio de Janeiro. E a terceira? Brasília, certo? Todos eles são apoiados por quem? O provedor mor, o movidor mor e o capitão mor. Provedor mor, ministro da Fazenda, ministro da Economia. Ouvidor, ministro da Justiça. Capitão mor, ministro da Segurança. Tem outros que eu acho que eu não botei. Tá ali, ó. Coisa querida, ó. Salvador trouxe os jesuítas. Quem são os jesuítas? Os soldados de Cristo. Pessoas que se
formava a partir de 1534, lá na Espanha, por Ignacio de Loyola, na Companhia de Jesus. Estão vindo para o Brasil para cristianizar e catequizar os índiozinhos. Duarte da Costa combateu os franceses. Assistam o filme Brasil Vermelho, tem HD no YouTube, Brasil Vermelho, certo? Mostra a primeira colônia francesa aqui no Brasil, fundada em 1555 por Juan de Lavignon, um francês que veio ao Brasil, certo? No governo do Dudu da Costa. Mendes Sá, ele que vai expulsar esses franceses. Para terminar, ele contrata o seu sobrinho, o Estácio de Sá, longo guerreiro português. O Estácio de Sá vai construir um quartel-general entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, e aí ele começa a combater frente a frente todos os soldados franceses. Ele expulsa os soldados franceses, e aonde era o quartel, dá início à cidade do Rio de Janeiro, aos pés do Morro Pão de Açúcar. Por isso que Estácio de Sá é o patrono do Rio de Janeiro, é nome de avenida, de praça e de universidade no Rio de Janeiro. Pode aparecer na tua prova uma imagem do Cristo, uma imagem do Pão de Açúcar, relacionando a história. Eu estou te entregando a questão, certo, meu querido? Cara, já deu meu tempo? Não, vamos tomar no cu de vocês. Tá, calma aí. Cheirinho, vai, me minutinho. Que horas são? Não posso perder. Dá pra fazer festa. Rápido. Só a economia do açúcar, e aí eu termino. Plantation. 4 coisas. Plantation. Brasil não tem dinheiro. Tem que descobrir um produto para enriquecer. Que produto vai ser esse? Portugal já tinha experiência onde? Em Açores, Cabo Verde e Canárias. Vão trazer para o Brasil a cultura do açúcar, da cana-de-açúcar. Vamos lá, o que é a plantation? 4 coisas, não esquece, vai fazer tua prova fazendo e tendo uma ideia das 4 coisinhas do plantation. Lá no quadro, ó. Primeiro ponto, plantation. Todo o Brasil será dividido em grandes propriedades. Na linguagem da geografia, latifúndios. Ok, eu já tenho a terra, eu preciso plantar só o produto, porque quanto mais eu plantar, mais lucro eu tenho. Quando a gente tem a cultura e o domínio de um único produto, a gente chama de monocultura, que vai ser a cana-de-açúcar. Ei, não posso gastar dinheiro com trabalho, não posso desenvolver o trabalho assalariado, e eu tenho que gerar renda para a coroa. É aí que inicia o tráfico negreiro. A mão de obra assalariada não é viável para a coroa portuguesa, ela não tem money, mas pode traficar o negro. É por isso que a mão de obra escrava africana no açúcar. Não esquece, calma meu bem, calma, não esquece, vou repetir. Vlada, para de comer unha, me responde em voz alta. Quanto ganha por mês o escravo? Nada. Muito bom, nada. Se o escravo não ganha nada, ele vai consumir o açúcar aqui, Crespa? Não, né? Se não vai consumir o açúcar, eu vou ter esse açúcar para o mercado interno? Não, vou ter o mercado externo. Como se chama isso na linguagem geográfica? Exportação. Isso é o plantation. Certo, gurizada? Me despeço com essa, uma boa prova para todos. Qualquer coisinha eu estou à disposição na internet, ali no cursinho. É só chamar uma boa prova a todos.